Ora bem, boa tarde a todos. Cabe-me a mim ter a última intervenção neste conjunto de exposições que já tiveram lugar e vou, depois de ouvir as anteriores exposições, remeter-me, fugir completamente ao tema e, portanto, prometo duas coisas. Primeiro, que serei breve. Em segundo lugar, que vou fugir totalmente ao tema que supostamente iria abordar. E isto porque penso que aquilo que já foi dito anteriormente tocou, digamos, no que toca ao processo executivo, nos pontos importantes ou que são inovadores no projeto que nos traz hoje aqui. E porque penso que mais importante do que repisar e, no fundo, castigar-vos com a repetição daquilo que já ouviram sobre esta matéria, em termos de processo executivo, penso que será mais importante fazer aqui uma breve leitura e uma breve análise dos princípios que informam esta reforma do processo civil e das questões e objetivos que são, digamos, erigidos como bandeira na sua exposição de motivos e também que passa e perpassa para as alterações aos artigos do Código de Processo Civil. Também, desde já, quero manifestar que, relativamente à exposição que o Dr. Paulo Pimenta fez, me sinto em profunda divergência com muito daquilo que ele referiu, embora perceba que as intenções que o animam possam ser e serão seguramente as melhores e as preocupações que tem visam um processo civil mais ágil, mais célere, mais eficaz, mas essa eficácia, essa agilização e essa adequação do processo civil ao objetivo final, que é a celeridade da justiça, tem que ter limites, tem que ter aqui algumas regras que eu penso que ficam postas em crise e que podem redundar em sérios prejuízos e em sérios perigos. Sem querer caricaturar a questão, a forma como o Dr. Paulo Pimenta colocou aqui, nomeadamente a questão da petição, simplificando-a a um ponto que quase parece que passamos a traduzir os nossos articulados na escolha da peça e dizer qual é o objetivo que temos. Parece que um artigo seria suficiente para introduzir o feito em juízo e para conseguirmos um efeito útil que os nossos constituintes pretendem. Penso que fica muito aquém, digamos, daquilo que é o mínimo exigível em termos de explicitação de uma posição que tem que ser levada ao conhecimento do tribunal, que tem que ser rebatida pela parte contrária, em que o contraditório tem que funcionar adequadamente e em que estão em causa e em jogo interesses importantes de ambas as partes. E isto quando falo aqui, independentemente da posição que assumimos no próprio processo. Querer reduzir isto a uma expressão tão simples ou tão simplista da questão, penso que comporta, de facto, perigos sérios com os quais, sinceramente, aos quais não consigo aderir nem aceitar como uma boa solução ou um bom caminho para o processo civil. Talvez levando isto ao exagero, numa futura revisão ou reformulação do nosso processo civil, que tem vindo a ser uma manta de retalhos, porque as reformas caem umas em cima das outras, a sistematização do diploma já está posta em crise há muito tempo, vão-se introduzindo remendos e alterações que tiram toda a organização sistemática que um diploma desta natureza deve ter e acabamos por, às duas por três, ter disposições que muitas vezes até são contraditórias, que não obedecem a uma ideia, a um espírito e a um objetivo que deve presidir e deve estar presente num diploma desta importância e desta relevância. Decorre da exposição de motivos do projeto de alteração do processo civil que se tem em vista racionalizar, simplificar, tornar célere a realização de um fim essencial do processo civil, que é a justa composição dos litígios privados em tempo útil, ou seja, em tempo razoável. E este é, de facto, um problema
todos nós vivemos e sentimos na pele, nós, os nossos constituintes, a toda a hora. Efetivamente, o poder inquisitório do juiz e da direção do processo vem agora reforçado com este projeto de diploma. Pretende-se pôr termo àquilo que se chama o uso de meios e faculdades de natureza dilatória, e esta expressão comporta desde logo aqui seguramente uma divisão, porque aquilo que para uns serão meios de natureza e faculdades de natureza dilatória, se calhar neste saco cabem direitos e garantias fundamentais das partes, e, por outro lado, pretende-se ordenar a tramitação processual adequando-a à especificidade da matéria litigiosa. Com isto, fundamentalmente, o que esta reforma defende e propõe é um reforço na confiança e na capacidade do juiz, a quem com o reforço do princípio do inquisitório, se dão poderes para eliminar as tais faculdades dilatórias, para ter um ativo suprimento na falta dos pressupostos processuais, na instrução da causa e na ativa direção da audiência. Por outro lado, importa-se para o processo civil o princípio da gestão processual, que já foi testado no processo experimental, conferindo-se agora ao juiz um poder de direção ativa do processo e de modulação, estas expressões eu estou a transcrevê-las da exposição de motivos do diploma, em análise, e de conformação da concreta tramitação processual, determinando após a audição das partes, mera audição das partes, a adoção de mecanismos de simplificação e de agilização processual. Ora bem, restringem-se substancialmente as possibilidades impugnatórias, ou seja, os recursos de decisões interlocutórias, apenas os admitindo quando está em causa a violação de princípios básicos da igualdade e do contraditório. Tudo isto são princípios, são noções e conceitos um pouco vagos, e afirma-se ainda que a principal preocupação é o princípio da prevalência do mérito sobre as questões de forma. Tudo isto é correto, esta afirmação deste princípio, mas tudo isto terá que ter aqui os seus limites. Há aqui conceitos pouco definidos, que são vagos, que são imprecisos e que perigosamente ficam depois sujeitos a um entendimento e uma apreciação casuística e que fica dentro de um poder discricionário do juiz. Eu confesso que tenho para mim, se calhar tenho a tal visão estúpida, antiquada, ultrapassada, de que a forma é inimiga jurada do arbítrio. E quando caímos, quando queremos apagar totalmente a forma, e um diploma como o Código de Processo Civil é um diploma que contém a forma, não tem a substância. A substância está na lei substantiva. Aqui estamos a discutir os aspectos processuais, adjetivos e o formalismo que tem que existir no tratamento de uma questão judicial, ou submetida à apreciação do juiz. Quando nós queremos apagar a forma ou deixar a forma ao cuidado e ao arbítrio do juiz, por muito bem intencionados que sejam os nossos magistrados, e eu não questiono as boas intenções e as preocupações que possam existir nessa matéria da parte dos magistrados, não o faço com qualquer azedume nem com qualquer razão de queixa particular, mas confesso que não tenho uma visão tão otimista e tão confiante quanto aquela que perpassa e que resulta desta exposição de motivos e dos princípios e do articulado que decorre desta afirmação de princípio. Tenho para mim que nem os juízes são deuses, nem os advogados são anjos. E nisto posso-vos dizer que falo, se calhar, com acrescido conhecimento de causa, porque sou filho de magistrado e sou advogado há 30 e tal anos. E, portanto, acho que todos somos humanos, todos temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e, apesar de tudo, a forma no processo é uma garantia para todos. E quando se quer simplificar demasiado, agilizar demasiado,
adequar a formas muito simples, corremos o risco de, às 2x3, vermos em causa a justiça que pretendemos ver reconhecida e que pedimos que os tribunais façam sobre os casos concretos que lhes submetemos. Fala-se no diploma e na exposição de motivos na criação de uma nova cultura judiciária, com um processo mais simples e flexível, despojado de injustificados formalismos e floreados adjetivos. Estas expressões não são minhas, são as utilizadas na exposição de motivos. São objetivos seguramente nobres e grandiosos, mas que não se atingem seguramente pela sua simples afirmação e enunciação. Visa-se no diploma, e aqui começamos a descer, digamos, às medidas concretas que estes princípios, depois em que se concretizam estes princípios, visa-se desincentivar o uso de faculdades dilatórias pelas partes, prevendo-se 3 patamares de sancionamento de comportamentos tidos como tal. Num primeiro plano, e logo no ponto de partida, o mais suave, o agravamento da taxa de justiça correspondente à dos processos de especial complexidade, para atuações que visem produzir uma artificiosa complexização da matéria litigiosa, seja com a prolixidade das peças processuais, inadequada à real complexidade da matéria do pleito, ou excesso na indicação dos meios de prova. Cá estamos com os tais conceitos vagos, de apreciação complexa, e que serão depois apreciados por um poder discricionário relativamente ao qual se me suscitam as maiores reservas, e penso que a todos nós que aqui estamos. Num segundo plano, intermédio, temos a aplicação de uma taxa sancionatória excepcional penalizando comportamentos abusivos, ação, oposição, requerimento, recurso, reclamação ou incidente manifestamente improcedente, considerados censuráveis. Cá estamos outra vez nos tais conceitos vagos, na tal apreciação, que ficará depois, caberá ao juiz preencher e aplicar e adequar, digamos, depois uma medida desta natureza. Finalmente, e temos um Instituto da Litigância de Má-Fé, que sempre existiu e que sempre serviu exatamente para sancionar este tipo de comportamentos e de atitudes processuais quando é caso disso. É certo que os tribunais, se calhar, farão pouco uso dele. Problema de quem tem que lançar mão desse instituto para penalizar e sancionar comportamentos dessa natureza. Mas, para além do sancionamento destes comportamentos ditos dilatórios, instituem-se ainda mecanismos processuais para os prevenir e para lhes pôr termo prontamente. E aí entramos noutro campo. Limita-se o direito de recurso das decisões interlocutórias. Num segundo plano, reduz-se a possibilidade de suscitar incidentes pós-decisórios, seja a eliminação do incidente de declaração, seja a limitação da arguição de nulidades da sentença. É que, de acordo com o projeto, que havendo recurso ordinário da decisão reclamada, todas as nulidades deverão ser necessariamente suscitadas na alegação de recurso. Ou seja, se houver uma nulidade, ela tem que haver interposição de recurso da decisão e nessa alegação de recurso é que podem ser suscitadas essas nulidades, devendo o juiz, à qual, pronunciar-se sobre elas antes da subida do recurso. Só passa a ser permitida reclamação autónoma perante o juiz que proferiu a decisão nos casos em que não é possível recurso da decisão. Ora bem, este diploma tem, a nosso entender, medidas de aplaudir, nomeadamente no que toca aos procedimentos cautelares, importando um conjunto de soluções que já estão em prática em direito administrativo. Digamos, há uma transposição para o processo civil de muitas das ideias aí já praticadas. Aos incidentes de intervenção de terceiros, também há uma simplificação que me parece correta.
à reformulação do regime da competência internacional dos tribunais portugueses, também num sentido que me parece o adequado, à redução a duas formas do processo declarativo, portanto, ordinário e sumário, desaparecendo o processo sumaríssimo, e ao reforço dos poderes do juiz no processo executivo, que também me parece avisado e adequado. Há outras matérias que merecem igualmente aplauso, mas que não estão agora, digamos, não vamos entrar nesse detalhe. Porém, há uma coisa que não podemos deixar de manifestar aqui, a maior apreensão pela sensibilidade do legislador, quer na exposição de motivos, quer depois no articulado, manifesta e que deixa transparecer, ao erigir e transformar os supostos meios e faculdades dilatórias das partes como sendo o principal responsável da falta de composição dos litígios em tempo razoável. Ou seja, a dita lentidão da justiça de todos nós conhecida. Esta afirmação e este raciocínio não traduzem a verdade e constituem, quanto a nós, uma autêntica distorção. Todos nós sabemos que as verdadeiras causas da demora e da lentidão da justiça em processo civil resulta não na grande maioria das situações, dos tais expedientes dilatórios, mas sim de falta da Secretaria, por falta de meios, na maioria dos casos, seguramente, e de falta de despacho da parte do juiz responsável do processo. Todos nós sabemos que os processos, em processo civil, há três momentos críticos e que são, normalmente, a causa da demora dos processos. Citação, primeiro momento. Segundo momento, despacho saneador. Terceiro momento, audiência de julgamento e sentença. Ora bem, é pacífico que nós, advogados, enquanto patrocinamos qualquer das partes, temos prazos perentórios e que o não respeito desses prazos, que são perentórios, exatamente fazem precludir o direito que temos, em representação das partes, e que muitas vezes isso pode conduzir ao inêxito, ao insucesso da ação e da pretensão que os nossos constituintes defendem nesse litígio. Agora, este uso de meios e de faculdades dilatórias são mais visíveis, mais perceptíveis em processos de foro penal e principalmente nos processos mediatizados. E, portanto, querer agarrar numa área que nada tem a ver com o processo civil, transpô-la para o processo civil e sem uma referência, digamos, às verdadeiras razões e causas dos atrasos sistemáticos que todos nós sentimos e percebemos no nosso dia-a-dia e imputando a responsabilidade de todos esses atrasos aos tais expedientes dilatórios que os advogados são, digamos, os utilizadores dos mesmos ou os fautores dos mesmos, é de facto uma visão que, quanto a nós, além de incorreta, é injusta e afasta, digamos, uma leitura acertada que permita um diagnóstico correto e a tomada das medidas e das tomadas de posição que serão adequadas a resolver de uma forma conveniente o problema da lentidão da justiça, que é um mal, infelizmente, generalizado. Portanto, nesta matéria, a simples eliminação de direitos e garantias das partes, a coberto dos tais, do uso de expedientes ditos dilatórios, que os há pontualmente, mas que têm um caráter seguramente residual em matéria de processo civil. Não é por aqui que o problema se vai resolver. E se esta reforma for por diante nos termos em que ela nos é apresentada, não é já, mas dentro de pouco tempo, ficará à vista de todos que não é por aqui que se vai resolver o problema da falta de resposta dos nossos tribunais às questões que lhes estão submetidas e, portanto, que não é por aqui que se vai ultrapassar o problema da lentidão da nossa justiça. É uma leitura que, quanto a nós, não só é injusta, é ingénua e é perigosa.
Não basta generalizar a irrecorribilidade dos despachos judiciais, criar formas de penalização de comportamentos processuais que o juiz venha a considerar inúteis, desnecessários, excessivos ou prolixos, e reforçar apenas os poderes decisórios do juiz para que isto se traduza na solução do problema que a todos nos apoquenta. Esta reforma pretende implantar uma nova cultura judiciária que passa pelo alargamento mirífico dos poderes do juiz, com resultados supostamente mágicos, que iriam resolver a questão de fundo, e que, no limite, chega a prescindir da presença do advogado, quer na audiência preliminar, quer na audiência de julgamento, uma vez que os advogados, e isto aqui discordo também daquilo que o Dr. Paulo Pimenta referiu, porque eu não estou a dizer que a intenção desta reforma seja única e simplesmente atingir os advogados ou prejudicar os advogados, e quando se fala dos advogados estamos a falar das partes, porque os advogados são a voz das partes, não estão aqui enquanto interessados diretos na questão, são olhados como malévolos utilizadores de meios dilatórios. Isto perpassa claramente da exposição de motivos, e isto tem que ser dito, e isto tem que chegar aos ouvidos de quem, digamos, tem responsabilidades nesta matéria, e se isto está em discussão pública, é bom que haja aqui alguma correção nesta exposição de motivos. Quem leia isto fica com uma ideia que penso que não traduz a realidade e a verdade daquilo que se passa hoje nos nossos tribunais. Os juízes, com este projeto a consumar-se e a passar a letra de lei, irão passar a ter responsabilidades acrescidas no resultado de tudo isto. Isto será talvez um presente envenenado para os magistrados. A palavra de ordem é claramente simplificar, agilizar, para se atingir a celeridade. Esperemos que o resultado seja diferente daquele que vaticinamos. No entanto, eu penso que esta reforma, se não surtir o efeito que se pretende, estou convicto que não o atingirá, na próxima reforma que se vier a fazer, naturalmente que se pensará seriamente em prescindir dos advogados, que mesmo desprovidos destes meios dilatórios, certamente continuarão a ser olhados como elementos incómodos e perturbadores que provocam o atraso dos processos e nada mais. Uma coisa é certa, e disto podemos todos ter a certeza: sem advogados não há seguramente justiça. E, para terminar, e para não acabar com um tom de azedume em relação àquilo que é eu gostaria de... Vem-me à memória, e quando ouvi há pouco a intervenção do Dr. Paulo Pimenta, e na forma simplificadíssima com que ele olhou para o articulado, para uma petição inicial de uma ação decorrente de um acidente de viação, ou uma ação de despejo em que o senhorio pretende a casa para a sua habitação, fez-me lembrar a forma simplista como ele traduzia aqui a ideia. Parece que basta preencher um coisinho e dizer: olha, isto é uma petição inicial, eu quero o despejo desta casa porque preciso da casa para mim. Isto parece que é suficiente, é o tema de prova, depois vamos preencher isto com um conjunto de factos, mas isso depois logo se vê no julgamento, logo as testemunhas logo vão dizer o que é preciso, e depois o tribunal dirá se isso é suficiente ou não. Isto fez-me trazer à memória um episódio com uma certa graça de um colega nosso, que aqui há muitos anos terá apresentado umas alegações e que se esqueceu de indicar as normas legais violadas. E o relator convidou-o a indicar quais eram as normas que ele considerava violadas pela decisão recorrida e como fundamento desse recurso. O nosso colega apresentou um requerimento a completar, digamos, essas alegações, dizendo: as normas violadas são o artigo 1º e seguintes do Código de Processo Civil. Penso que não estaremos longe. Meus colegas, uma boa tarde para todos e muito obrigado.